Olá, bem-vindo ao canal Brasil Post. Hoje falaremos sobre o PT, o narcotráfico e as eleições de 2022. Em uma matéria da CNN Brasil, diz que em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. A reportagem publicada nesta sexta-feira pela revista Veja revela vídeos de parte da delação premiada em que o publicitário mineiro Marcos Valério fala sobre uma suposta relação de petistas com a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. A autenticidade do depoimento à Polícia Federal foi confirmada pela CNN. O caso em questão é o mesmo noticiado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 2018. A delação premiada foi homologada pelo ministro aposentado do STF Celso de Mello. O processo foi enviado nesta sexta pela Procuradoria-Geral da República ao STF, Supremo Tribunal Federal, e está sob responsabilidade do ministro Nunes Marques. No depoimento, Valério afirmou que o ex-secretário-geral Silvio Pereira lhe disse que o empresário Ronan Maria Pinto ameaçava revelar que o PT recebia dinheiro de empresas de ônibus, de operadores de transporte clandestino e de bingos, que lavavam dinheiro para o PCC. O dinheiro financiaria campanhas do PT ilegalmente. Os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado leia-se PCC, disse o publicitário no depoimento. Na ocasião, segundo o relato, Ronan havia chantageado Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não havia sido eleito presidente. Valério disse que o petista Celso Daniel, que comandava a prefeitura de Santo André, e foi assassinado em 2002, havia montado um dossiê com os nomes de petistas que estavam recebendo financiamentos ilegais. O dossiê não teria sido encontrado depois da morte de Celso Daniel. Ainda de acordo com ele, após o assassinato de Daniel, o PT fez uma limpa e afastou integrantes que tinham ligações com o crime organizado. Valério foi condenado a 37 anos de prisão no processo do Mensalão. De acordo com a Justiça, ele atuou como operador de pagamentos a parlamentares que teriam negociado apoio ao governo Lula no Congresso durante o primeiro mandato do ex-presidente. Não é nenhuma surpresa que o PT está ligado ao narcotráfico. O próprio partido tem em sua página oficial uma nota das Facts em solidariedade ao ex-presidiário Lula. Em uma reportagem da Record, do dia 10 de outubro de 2021, diz que o Foro de São Paulo, cujo PT é integrante deste foro, é financiado pelo narcotráfico. E os fundadores do Foro de São Paulo foram o ditador Fidel Castro e o ex-presidiário Lula, que no ano de 1990 se reuniu com outros partidos da América Latina, em São Paulo, a fim de implantar o comunismo em toda a América Latina. Vejamos a reportagem. O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Seguí, uma das mais conhecidas do país. A jornalista é especializada na política ibero-americana. Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Podio, foi preso na Espanha na semana passada. O aliado do regime comunista de Hugo Chávez estava foragido desde setembro de 2019. Segundo a jornalista, o Centro Nacional de Inteligência da Espanha sabia onde o chavista estava escondido e teria acobertado o fugitivo. De acordo com Cristina, o órgão é administrado por partidos socialistas financiados pelo narcotráfico da América Latina. Ela disse ainda que nestes 3 anos, Carvajal também teve o apoio de empresários aqui de Portugal. O Centro Nacional de Inteligência está vinculado ao Ministério da Defesa do governo espanhol. O primeiro-ministro do país é do Partido Socialista Operário Espanhol. A coligação de governo envolve também o partido chamado Podemos, da Espanha. Na fuga, El Podio também teria contado com a ajuda do Brasil. Hugo Carvajal disfruta de todo tipo de lujos em hoteles de lujo e parte a Brasil em jet privado, según mis informaciones, y entra en Brasil para realizarse unas operaciones de cirugía estética, siendo apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Hugo Carvajal esteve na lista dos mais procurados dos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E seria extraditado para lá, onde poderia pegar prisão perpétua. Mas a advogada dele, Maria Dolores de Arguelles, disse que o cliente pediu asilo à Espanha para que seja julgado no país europeu
onde a pena pode ser menor. menor. A jornalista Cristina Seguí afirmou que, assim como no caso de Carvajal da Venezuela, regimes políticos da esquerda de outros países estão ligados ao crime organizado, unidos por uma organização chamada Foro de São Paulo. En este momento, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de Sao Paulo y todos los que están alrededor del Foro de Sao Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de droga. Os integrantes do grupo compartilham segredos de Estado com os aliados. Segundo o site da organização, o grupo foi criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel Castro a partidos, movimentos e organizações de esquerda em julho de 1990. No total, possui 123 partidos membros em 27 países. Para receber e repassar dinheiro do narcotráfico para os regimes comunistas, foi criado um centro de estudos políticos e sociais em Valência, na Espanha. En teoría, ellos facturaban por supuestos trabajos de investigación y de asesoría a estos regímenes políticos de Iberoamérica. También se ha facturado este dinero a Dilma Rousseff y a Lula. Com a denúncia, ela espera derrubar essa rede. Yo creo que cayendo el Foro de Sao Paulo, cae el régimen criminal en España, en Europa y, por supuesto, en Iberoamérica. E não é só o narcotráfico. O PT tem forte ligação com o grupo terrorista Hamas. Na revista Oeste, do dia 19 de agosto de 2021, diz que o Hamas apoia a volta de Lula. É o que diz o médico Bassem Naim, líder do grupo terrorista islâmico. Em entrevista concedida ao programa Giro das 11, do canal de extrema esquerda TV 247, exibido em 25 de maio, o médico Bassem Naim, membro do Biro Político do Hamas, elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e admitiu a torcida pela volta do petista ao Planalto. Apreciamos o apoio brasileiro ao nosso povo. Começou anos atrás, particularmente na época em que Lula era presidente, disse. Ficamos felizes quando Lula foi libertado e obteve nova chance para competir à presidência. Esperamos ansiosamente pelos dias em que veremos o Brasil novamente na luta pela liberdade e dignidade da Palestina. Em 2010, Lula sancionou um projeto de lei que concedeu ajuda de 25 milhões de reais para a reconstrução da faixa de Gaza. É dinheiro para um fundo que vai trabalhar na reconstrução de Gaza. Não é dar dinheiro para um grupo ou outro, mas para um fundo administrado pelas Nações Unidas, explicou o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. E o que tem tudo isso a ver com as eleições de 2022? Em uma live, o comunista Leonardo Boff disse que Lula poderia chegar à presidência, sem passar pela eleição. Lula de hoje não é o Lula de antes. É um Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio. E ele me disse, porque a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer, porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político, para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical a favor dos pobres, oprimidos, os indígenas, mulheres, LGBT, todos aqueles que são violados diuturnamente. Ele vai fazer isso como última chance de vida, como vocação que ele sente dentro dele. E eu acho que isso será muito bom para o nosso país. Segundo Leonardo Boff, Lula teria dito que quando chegar à presidência, se chegar pela eleição. E de que outra forma, o ex-presidiário poderia chegar na presidência? A esquerda sabe que o presidente Bolsonaro irá se reeleger, mas também sabe que se o Bolsonaro vencer, será o fim do comunismo no Brasil. Pois, o último bastião a favor do comunismo é a justiça brasileira. E com a reeleição do presidente Bolsonaro, a justiça brasileira será renovada, pois só no STF, Bolsonaro poderá colocar mais 2 ministros. Com as eleições para Senado, deste ano, o Senado Federal será mais à direita, e poderá colocar em andamentos impeachment contra os ministros do STF que pisaram a Constituição. A esquerda irá utilizar os narcotraficantes e grupos terroristas para fazer as guerrilhas urbanas. Eles tentarão de todas as formas para chegar na presidência, foi o que disse Lula ao Leonardo Boff.
Uma prova de que os narcotraficantes estão esperando o momento para agir em favor da esquerda é esta matéria da Veja. A matéria diz que o Comando Vermelho vira preocupação do governo Bolsonaro. Informações sobre a facção constam em relatório de inteligência. Relatório de inteligência do governo diz que o Comando Vermelho abriga no Rio mercenários da África e Europa Oriental, com experiência militar para treinar e armar a facção criminosa. A organização é a maior facção do tráfico da capital fluminense. A inteligência do governo estima que a organização já possua um exército de 30 mil facionados com braços no Acre e no Amazonas. O arsenal do CV estaria em 5 mil fuzis. Enquanto o STF conduz a política de segurança pública no Rio, o crime vai aumentando o efetivo e se especializando. Com seus braços no norte, ele controla a cadeia da droga no Brasil. É uma fax em criação, que pode sair do controle do Estado, diz uma fonte do governo. E o que poderá fazer o presidente Bolsonaro e o cidadão de bem para impedir o comunismo no Brasil? O presidente Bolsonaro se reuniu com o presidente americano, Joe Biden, para lhe explicar o perigo que há para o Brasil e aos Estados Unidos, se o ex-presidiário Lula voltar à presidência. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil desde muito tempo atrás. Lembrem do caso de espionagem do governo americano sobre a Dilma. Um ex-embaixador americano disse que os Estados Unidos continuariam a espionar o governo brasileiro, pois este fazia parte do Foro de São Paulo e estava a se associar com governos comunistas e ditatoriais como Cuba, China, Venezuela, Irã e outros. O governo americano sabe que o governo Bolsonaro é o mais alinhado aos Estados Unidos do que os governos petistas. Os Estados Unidos não querem um governo comunista, pois sabem que se o Brasil se tornasse comunista, este seria uma sucursal da China e da Rússia na América. E uma prova disso é que o exército brasileiro começou a realizar exercícios militares com o exército americano. No começo de 2021, o exército brasileiro fez exercícios militares junto ao exército americano, e isto sucedeu nos Estados Unidos. Já no final de 2021, o exército americano veio até o Rio de Janeiro para realizar exercícios militares junto ao exército brasileiro. O exercício envolveu tarefas diversificadas, com ações ofensivas e defensivas, que contaram com a presença de forças regulares e irregulares nos ambientes rural e urbano. Os exércitos americano e brasileiro treinaram combate à guerrilha urbana. Obrigado por assistir e não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Que Deus vos abençoe.